Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho Gamificar. Por quê? O engajamento como estratégia combate a presença silenciosa do estudante do curso de administração, desenvolvido por Vanessa Pardim, Luiz Hernan Pinochet, Adriana Bax e César de Souza. O contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios e na educação não é diferente. As instituições de ensino se viram obrigadas a migrarem para o formato de aula remota e o desafio não é aqui apenas do ponto de vista tecnológico, em função da insuficiência ou inexistência de uma infraestrutura adequada, mas principalmente pensar em caminhos para oportunizar um ambiente de aprendizagem que seja envolvente e atraente para esses estudantes. Nesse sentido, os jogos se apresentam como uma estratégia interessante, sendo que nós temos jogos comerciais que são concebidos com a finalidade principal de entretenimento, mas também podem ser utilizados com finalidade educacional, desde que seu uso seja controlado. Já os jogos sérios são projetados e desenvolvidos com o objetivo de educar. Assim, a gamificação é entre-cena e pode ser entendida como o uso de elementos do design de jogos em um contexto de não-jogo. E o que coloca esta alternativa como atraente, pois usa-se elementos, a mecânica e a lógica dos jogos, mas mantendo o conteúdo educacional a ser aprendido como elemento central do processo, sem deixar de lado o aspecto da diversão que leva ao engajamento. O engajamento aqui entendido como o envolvimento afetivo, cognitivo e comportamental desses estudantes nas atividades de aprendizagem. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar os fatores que afetam o engajamento dos estudantes do curso de administração com atividades gamificadas em tempos de educação remota. Este estudo busca contribuir com a literatura científica sobre o tema, apresentando uma nova proposta de modelo teórico para a compreensão da gamificação aplicada a estudantes de graduação em administração em momento de pandemia da Covid-19. Em relação ao modelo teórico, nós temos aqui o engajamento como variável dependente. Em relação às variáveis independentes, nós temos a ansiedade e experiência como moderadoras, a ansiedade relacionada ao uso das tecnologias, entendida como essa sensação de medo em função do uso ou da possibilidade do uso, que pode comprometer a questão da produtividade, o aprendizado, o relacionamento. A experiência seria a habilidade do indivíduo que vai se construindo conforme ele utiliza. A competição muito próxima de um artefato importante que é utilizado, que é o placar, porque ele vai estimular aqui a questão da competição, tanto do ponto de vista individual quanto em grupo. Temos também a questão da exposição de rede, que estar inserido nessa rede pode afetar a quantidade de atividade social que é realizada. A imersão seria estar imerso, seria necessário que esse estudante alcance um estado de fluxo, e ao alcançar esse estado de fluxo, ele estaria ali totalmente imerso na atividade proposta. Em relação ao engajamento, é o momento que o estudante poderia prestar mais atenção, estariam mais interessados no conteúdo e nos materiais que são fornecidos, estando mais curiosos para aprender. Em relação à coleta de dados, ela aconteceu por meio de um questionário eletrônico, utilizando-se para isso uma amostra por conveniência, junto a estudantes do curso de administração de uma universidade privada de São Paulo. Obtivemos 821 questionários respondidos, sendo que após a purificação dos dados, por meio da aplicação da distância de Mahalanobis, nós ficamos com 671 questionários válidos. O instrumento de pesquisa, nós tivemos 26 itens ali em uma escala do tipo Likert, ancorada em 7 pontos. Construtos psicométricos foram adaptados. Técnicas multivariadas por meio da modelagem de equações estruturais pela estimativa de mínimos quadrados parciais foi empregada. O viés do método comum de Harman foi atendido. Nós tivemos aqui uma variância extraída do primeiro componente de 46,20%, inferior a 50%, o que validou o teste. O viés de não respondente também foi atendido. Identificou-se VIFs abaixo de 5, o que indica que não há multicolinearidade. A normalidade também indicou que os dados não são normais, o que era previsto, tendo em vista aqui os tipos de variáveis. Em relação à atividade, ela foi desenvolvida no segundo semestre de 2020, aplicada em 8 turmas, sendo 5 no noturno, 3 no diurno. Essas atividades desenvolvidas, ela aconteceu ao longo de 6 aulas, contemplando 9 etapas. Para tanto, utilizou-se a ferramenta do Quizzes para viabilizar toda essa questão da atividade ser gamificada, trazendo ali um conteúdo envolvente, rompendo ali com aquela presença mais silenciosa desse estudante nesses ambientes virtuais. E depois, quando esses estudantes tinham o ranking do grupo, na primeira e segunda rodada eles tinham a opção de escolher uma carta, aqui considerando o primeiro, segundo e terceiro colocado, e na última rodada, que é a terceira, todos podiam escolher aqui uma carta dentro do jogo. Em relação ao perfil sociodemográfico, a maioria era composta por mulheres, a idade média ficou entre 25 anos. De acordo com o teste T de amostras independentes,
Os estudantes pertencentes ao público masculino são mais ansiosos e mais experientes do que o feminino. Já quando analisamos a competição, exposição na rede e imersão, observa-se que ambos os grupos apresentam comportamentos equivalentes. O grupo feminino demonstrou maior engajamento com a atividade gamificada. Em relação ao modelo estrutural, todos os indicadores de validade convergente e discriminante foram atendidos na fase de mensuração do modelo. Na avaliação do modelo estrutural, obtivemos aqui um R² de 0,794, que é considerado alto para engajamento. Competição e imersão ficaram com 0,500 e 0,376, considerados moderados com base no critério de Shin. O modelo deste estudo foi considerado grande ao analisar a qualidade do ajuste, tendo aqui um GOF de 0,657. As hipóteses que tiveram o construto competição associado foram as que obtiveram os valores coeficientes estimados padronizados maiores, o que denota que a concorrência é um elemento influente no processo de gamificação, fornecendo incentivos visíveis para comportamentos positivos por parte dos estudantes quanto ao processo de aprendizagem. De todas as hipóteses, o caminho exposição na rede para engajamento, mesmo sendo aceito, foi a que apresentou a menor significância, e isso pode ser explicado pelo fato desses estudantes desenvolverem essa atividade de maneira remota, dificultando, por exemplo, o acesso à sala de aula e, consequentemente, o desenvolvimento da atividade, mesmo em equipe, requer ali que cada estudante tenha um desempenho individual. Em relação às hipóteses das moderadoras, relacionada à ansiedade e experiência, ao analisar a ansiedade, moderou a associação entre a exposição da rede e a competição, de modo que quanto maior a ansiedade, maior o efeito negativo da exposição na rede ou na competição. Da mesma forma, a experiência moderou a associação entre competição e engajamento, de modo que quanto maior a experiência, maior o efeito negativo da competição para engajamento. As relações indiretas indicaram que os efeitos mediadores todos foram parciais, considerando que ambas as relações diretas e diretas foram significativas. Concluindo, os estudantes tiveram preferência pelo uso de atividades gamificadas nesse contexto de aula remota. A gamificação contribui para a retenção do estudante ao envolvê-lo em uma gama de atividades que utiliza elementos provenientes do design dos jogos, tornando o ato de aprender prazeroso e desafiador, fazendo com que os estudantes atinjam um estado de fluxo, o que os levaria a emergir dentro do contexto da experiência de aprendizagem. Além disso, como sugestão para pesquisas futuras, seria aplicar em disciplinas distintas para verificar a adequação desse tipo de estratégia, ou aplicar em várias disciplinas durante o mesmo semestre para verificar se poderia provocar um efeito contrário pela saturação do modelo, identificando em que medida metodologias ativas podem ser empregadas como parte de uma decisão de cada docente de maneira independente ou de maneira colegiada, que modelos mais complexos com a inserção de mais recursos de jogos sejam implementados, além da criação de um software ou aplicativo inteligente que poderia ser explorado e examinado. Adaptar esse tipo de atividade também para a pós-graduação, avaliando se estudantes matriculados em graus superiores moderaria a vontade dos estudantes de se envolverem em atividades dessa natureza. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho e agradecemos sua atenção. Nos vemos no evento.